Eu sou Rafael Máximo, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da competência comunicativa. Eu confesso que eu nem sempre fui o seu melhor entusiasta, mas ela sempre foi um grande motivador da minha vida. E eu vim aqui para compartilhar 3 princípios para comunicar o ordinário de maneira extraordinária. Eh, eu não curto muito essas apresentações cheias de credenciais, tá? Porque geralmente nós listamos nessas apresentações coisas que nós fizemos, mas aquilo que nós fizemos geralmente não é quem nós somos. Então a minha resposta, como vocês podem ver, ela está um pouquinho extensa e filosófica. Eu vou pular essa parte, mas a minha mensagem ela é muito mais importante do que as coisas que eu fiz. Hoje eu represento cada um de vocês que sente nervosismo, ansiedade e medo, né? Geralmente quando as pessoas listam estudos que falam sobre o medo de falar em público, esse é o primeiro item da lista. Ele geralmente fica acima do medo de altura, de águas profundas e até da morte. Mas, nossa, eu prefiro morrer do que falar, né? Mas o que que acontece? O que está em jogo? É a nossa reputação a longo prazo. É a nossa credibilidade. Porque nós, seres humanos, nós somos muito hábeis em fazer juízos sobre os nossos semelhantes. E não importa o quanto a gente diga que a gente não se importa, no fundo a gente busca o afeto ou o respeito dos demais, tá? Então é interessante com relação ao medo você entender qual é a lógica dos teus pensamentos, e entender também se você tem padrões inflexíveis de exigência, porque isso pode te levar a sabotar as suas ações ou gerar eventos de procrastinação. Geralmente quando isso acontece comigo, como neste exato momento, eu sempre me pergunto: "O que é maior, o meu medo ou o meu sonho?", né. Eh, a gente tende a associar, boas palestras a pessoas que falam bem, sabe, a parada da presença de palco, o falar bem. Mas qualquer pessoa que tem uma ideia digna de ser divulgada é capaz de fazer uma boa palestra. Existem palestras de pessoas mais introspectivas que são verdadeiramente brilhantes, tá? O que que é uma ideia? Uma ideia é qualquer coisa que é capaz de mudar a visão de mundo das pessoas. Ela minimamente tem que ter um tempo adequado para a sua exposição, uma profundidade adequada, porque também não adianta as pessoas estão oferecendo o seu ativo mais precioso, que é o tempo. E geralmente nas palestras TED, elas têm a duração de 18 minutos, porque é um tempo curto o suficiente para prender a atenção das pessoas e longo o suficiente para que você consiga se aprofundar o mínimo no assunto que você está explorando. Mas no fundo, quando você sobe aqui, a única coisa que vale você se preocupar de verdade é com real entusiasmo, com a chance de poder compartilhar alguma coisa com essas pessoas. Então, não é sobre falar bem, é sobre ter algo importante a dizer. E você tem algo no mundo que é único, que é a sua experiência de vida. Você é melhor em ser você. No mundo, ninguém é melhor em ser você do que você mesmo. Então é muito comum que a gente acabe se inspirando nos grandes oradores da humanidade. Nós falamos muito de modular os comportamentos e faz todo sentido, eles têm habilidades e são brilhantes. Só que aqui acontece uma mágica incrível, que é quando nós falhamos em tentar ser estas pessoas, esses nossos ídolos, que nós encontramos a nossa verdadeira essência. E essa é a verdadeira essência da comunicação, comunicar à sua maneira, tá? O que nos leva ao nosso primeiro princípio, que é a competência comunicativa, é uma habilidade que é acessível a todos e não um dom destinado a poucos. Eu sou um estudioso de técnicas de aprendizado e há algum tempo, deixa eu pegar uma água aqui. E há algum tempo eu me deparei com uma técnica que foi considerada por muitos anos como o santo graal da educação, a transferência. A transferência é quando você aprende alguma coisa em um determinado contexto, como por exemplo a sala de aula, e transfere para um outro contexto, como por exemplo a vida real. A nossa educação formal, ela tem falhado muito nos últimos anos, historicamente, em promover uma transferência adequada de conhecimento. Isso faz com que as pessoas acabem se afastando de disciplinas-chave para o nosso aprendizado. E esse deveria ser o objetivo máximo da educação, comunicar à sua maneira. Então nós tomemos, por exemplo, o ensino da matemática. Essa, como o Fontinhas mencionou, é a minha formação original.
E a forma como nós lidamos com as ideias matemáticas é por meio de conceitos abstratos. Só que isso é um pensamento um pouco mais complexo do que a nossa linguagem habitual. Nós podemos apontar para uma borboleta e nós identificamos que é uma borboleta. Só que o significado da palavra borboleta, ele não está limitado somente a esta semântica. Dependendo da sua experiência e do seu contexto, você associa a borboleta a cor, céu, vida, movimento, simetria. Então, imagina a dificuldade que nós temos de ensinar para crianças o significado de palavras como pensar, acreditar, não, liberdade, o valor de X. Então, a solução para esses problemas de transferência é a prática direta. A prática direta representa aprender de maneira intimamente ligada ao contexto de uso da habilidade. Um grande exemplo que nós temos de prática direta é quando você aprende a dirigir. Não adianta você ficar só na autoescola aprendendo teoria, porque você precisa subir no palco e ter a experiência prática. E nós, geralmente, nós queremos aprender idiomas para conversar com outras pessoas, só que nós acabamos ficando presos em aplicativos ou em aulas de gramática, ao invés de efetivamente contratar um professor e conversar com ele, porque, né, é uma fala. Nós queremos nos tornar bons oradores, mas a gente evita subir no palco e enfrentar esse desafio e desenvolver essa habilidade. Por que isso acontece? Porque a vida real, ela tem nuances de conhecimentos muito diferentes da teoria. Quando a gente sobe aqui, nós temos uma iluminação que é um pouco mais forte, nós temos a reação das pessoas, né? Nós temos a nossa reação fisiológica, que nesse caso, ela é muito mais forte do que eu imaginei, muito mais até, cara, ela é muito mais forte. Eu achei que estaria tudo bem, porque eu estava preparado, eu passei um mês montando essa parada, mas quando a gente faz isso, a prática direta de comunicação, ela tem algumas armadilhas. Ela tem a primeira armadilha, que são as divagações. Nós costumamos achar que uma exploração desordenada dos nossos aprendizados vai ser fascinante para a plateia. Nós temos o papo do mal vendedor, que é quando, e o princípio aqui é muito claro na conversa do mal vendedor, que é dar e não tirar. A sua palestra, ela precisa oferecer um presente para a plateia que está assistindo. E nada é mais chato do que quando você assiste uma palestra que a pessoa só busca autopromoção. A terceira armadilha é o tédio organizacional. O foco nesse item é na nossa ideia e não na nossa rotina. Algumas pessoas, pode ser que alguns assuntos ou a rotina das suas áreas sejam extremamente tediosos para outras pessoas. E a última armadilha que nós estamos suscetíveis quando a gente sobe aqui no palco é o desempenho motivador. Que isso daqui geralmente leva muitos palestrantes iniciais ao erro, à falha, uma busca intensa por ser ovacionado. Um palestrante, ele realmente inspira quando ele compartilha um sonho que cultiva o entusiasmo dos demais. O que nos leva ao nosso segundo princípio, de que ambientes de prática direta são essenciais para o desenvolvimento das competências comunicativas. Não, vai derrubar, eu não vou ficar. Ah, obrigado. A gente não consegue enxergar que tem uma mesa atrás da gente. É incrível. Nenhum produtor, pessoal, e entrando no nosso terceiro bloco, nenhum produtor foi mais influente historicamente do que o Steven Spielberg. O seu DNA e o seu estilo de direção, associados a um talento de retratar pessoas ordinárias em situações extraordinárias, é geralmente a sua marca registrada. Os seus protagonistas geralmente são pessoas que estão envolvidas em eventos com escala avassaladora, fantástica ou históricas. E ele se utiliza dessas situações para inspirar o crescimento e a mudança desses personagens. Nós podemos perceber essa linha de pensamento na maior parte de seus filmes mais famosos, como, por exemplo, um ET, em que nós temos um menino solitário que forma um vínculo emocional com o alienígena. A Lista de Schindler, um empresário alemão, Oskar Schindler,
que se torna herói ao salvar 1000 judeus durante o Holocausto. O resgate do soldado Ryan. A busca por um soldado que perdeu seus irmãos durante a Segunda Guerra Mundial, que é o James Ryan. Jurassic Park, que retrata indivíduos comuns enfrentando o colapso das fronteiras entre a ciência e a natureza. E, por fim, Indiana Jones, que retrata um arqueólogo professor envolto por artefatos históricos e perigos mortais. Essa inspiração do Steven Spielberg em fornecer ao público lentes para poder enxergar o ordinário de maneira extraordinária destaca uma necessidade central nas nossas apresentações, que é utilizada pelos diretores mais famosos, a criação de um fio condutor que eleva a percepção da nossa mensagem, que é a linha mestra. Essa daqui foi a linha mestra que eu elaborei para essa apresentação. Competências comunicativas e ambientes significativos são a base para a comunicação do ordinário de maneira extraordinária. A linha mestra é aquilo que você quer que as pessoas levem ao sair da sua apresentação. E é de bom tom que ela tenha geralmente entre 15 palavras. A minha tem 13, então o exercício aqui foi muito interessante. Esse daqui talvez seja dos maiores ganhos que eu tive durante esse processo de preparação para a apresentação, porque isso foi um exercício muito legal para refrear o ego. Porque eu deixei de fora dessa apresentação milhares de coisas que eu tive como ideia no meio do caminho, mas que não atendiam a ideia de transmitir para vocês essa linha clara de raciocínio. A linha mestra, ela promove mais clareza de raciocínio, clareza de direcionamento, seja para apresentações, seja para reuniões, ou seja para a nossa vida. Qual que é a forma errada de se fazer uma linha mestra? Incluir todos os fatos que nós temos e reduzir o tempo de cada um deles. Geralmente aqui a gente busca todas as nossas apresentações de PPT, tenta juntar tudo num material só e traçar uma linha, desenvolver uma linha entre todos eles, e a gente sabe que fica uma bagunça, né? Por que isso acontece? Porque quando a gente liga muitos conceitos, nós passamos rapidamente por diversos assuntos e a gente acaba não aprofundando nenhum deles. E aí a sua mensagem pode não causar o impacto que era esperado. Qual que é a maneira correta de se desenvolver uma linha mestra? Diminuir a gama dos assuntos a um único fio coeso. O sucesso aqui está no que nós deixamos fora. É um ótimo exercício, como eu mencionei, para poder refrear o ego, que nos leva ao nosso terceiro princípio, que é uma linha mestra concisa tem o poder de elevar a comunicação a patamares extraordinários. Eu vou deixar para vocês, no material que eu vou disponibilizar, um framework para que vocês possam se lembrar dos 3 conceitos que eu passei. O primeiro deles, sobre o desenvolvimento de competências comunicativas. O segundo princípio, a criação de ambientes de práticas direta. E o terceiro princípio, a criação de uma linha mestra criativa. Esse daqui, se utilizando de todos esses conceitos que eu abri para vocês, esse daqui foi o primeiro vídeo que eu gravei para um canal de tecnologia. E aí, fãs do mundo da tecnologia, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos mostrar 12 opções de aplicativos divididos em 5 categorias para que você possa ganhar dinheiro com uma simples instalação em seu smartphone. Os links para cada um dos apps citados aqui estão na descrição deste vídeo. Vem com a gente! Esse daqui foi um passo que eu dei para me expor gradativamente para o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação. E na internet a galera é bem cruel. As críticas vieram e as críticas vieram pesadas, né? A galera não tem muito filtro na internet para criticar. Só que se eu tivesse deixado com que isso tivesse me paralisado, eu não teria aprendido algumas habilidades relacionadas ao universo do audiovisual que permitissem com que eu percebesse que esse vídeo é ruim. A iluminação dele é ruim, a captação de áudio dele está ruim, o cenário é ruim, o enquadramento é ruim. E depois que eu gravei cerca de 300 vídeos, esse daqui é o resultado.
Olá, fãs de tecnologia! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um eletrodoméstico simples que com o passar do tempo acabou evoluindo para uma alternativa mais sofisticada, os aspiradores de pó robóticos. Além de aspirar poeira, eles se deslocam pela casa de forma autônoma, realizando a limpeza de maneira independente. Neste vídeo, você vai ficar por dentro de tudo que precisa saber antes de investir em um desses. Fique com a gente até o final, pois iremos apresentar uma lista com as melhores opções disponíveis no mercado. Ficou interessado? Contamos tudo agora, vem com a gente! Esse é o meu atual resultado. E isso é sobre autodesenvolvimento. Eu não vou dizer que na vida real nós não temos competição e que a gente não precisa se comparar com outras pessoas. Mas para se comparar com outras pessoas, a gente precisa de maturidade. Então, isso daqui se trata do seu desenvolvimento, da sua busca pela sua melhor versão, que é onde deveria começar essa coisa toda. E se isso não é o suficiente, as habilidades comunicativas elas têm plantado sementes em outras áreas da minha vida. Vocês aí sabem, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu estou acompanhado. É pra você levantar, amiga. Olá, gente! É um vídeo pra incentivar a Olivia. A Olivia tá fazendo quantos anos? 6 anos. A Olivia tá fazendo 6 anos e já começou a ler, certo? Sim, já viu uma princesa montada em um dragão para salvar o príncipe, derrotando um cavalo e prendeu um ogro e uma bruxa? Tchau, gente. Até o próximo raciocínio. Você tem que aprender essa frase pra encerrar os vídeos. Até o próximo raciocínio. Até o próximo raciocínio. Eita, menina boa! Então, isso não tem preço, né? Se você acredita que essa reunião, que esse evento é só mais uma... Eu falo muito papagaiada, tá, gente? Se vocês acreditam que isso daqui é só mais uma papagaiada corporativa, a minha mensagem não é para você. Eu queria pedir para que levantassem a mão e a galera que está nos acompanhando remotamente também mandasse um eu no chat. Todas as pessoas que acreditam ter a convicção de, no fundo, ter uma mensagem que poderia mudar, que poderia transformar a vida de outras pessoas nessa empresa. Isso mostra pra gente que tem muito potencial humano a ser trabalhado dentro dessa companhia. Tudo que eu fiz, todo esse trabalho, eu passei o último mês inteiro dando o meu melhor para poder comunicar essa mensagem para vocês. Hoje pode ser que hoje seja o primeiro dia do resto dos seus dias. A transformação da sua jornada ordinária em algo extraordinário. Lembre-se sempre que cada conversa é uma chance de iluminar o mundo com a sua verdadeira essência. Até o próximo raciocínio.